Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Eu sou o Diogo Andrade e começa agora mais um diário de um Open Mic. É isso aí, meus camaradas. Estamos começando mais um episódio desse podcast que o Brasil já aprendeu a ignorar. Hoje é dia 21 de abril de 2023, também conhecido como Dia de Tiradentes, né? Para quem não sabe, Tiradentes foi o Inconfidente mineiro, né? Basicamente, inconfidente, o que significa? Confidente é quem guarda segredo, né? Quem guarda coisas confidenciais. Então, o Tiradentes, ele era o famoso X9, né? Então, se ele foi inconfidente, é porque ele deu com a língua nos dentes e aí pagou com o pescoço, foi enforcado em praça pública e um pedaço dele foi colocado em cada canto de Minas Gerais. Por isso que tem o triângulo, por isso que o símbolo da bandeira de Minas é um triângulo, porque representa onde ficou a cabeça, a perna direita, a perna esquerda e o tronco ficou no meio, e por isso que é vermelho, que representa o sangue do X9, chamado Tiradentes, tá bom? Provavelmente, se você manja um pouco de história, sabe que eu acabei de destruir a memória de Tiradentes. Me desculpa por isso, mas é isso também, né? A gente tá aqui pra destruir. Eu não vim pra... Como que é? Eu não vim pra explicar, eu vim pra confundir. É isso que o Chorão fala? Bom, enfim, não sei. Acabei de lembrar que eu esqueci de testar a piada do Chorão, hein? Caraca! Mas eu ia testar hoje e esqueci. Cheguei... eu não esqueci não. Eu lembrei agora que eu tirei mesmo ela do... Eu tinha menos tempo do que eu imaginei. Aí eu resolvi deliberadamente tirar a piada, mas vacilei, devia ter deixado. Enfim, vamos lá. Hoje vai ser um episódio triplo, porque realmente eu estou numa sequência de show frenética. Parece que Cajamar virou Nova York. Tô fazendo aí 3 shows num período de 24 horas. 3 shows. Isso é raro, hein? Tá bom, vai 26 horas. 26 horas 26, vai 26, acho que tá bom. Fiz 3 shows, então vou falar sobre todos os 3 aqui. Acho que é o show 270, 71 e 72, se eu não me engano. Então vamos começar pela ordem. O 270 aconteceu ontem lá no Lilith. É um comedy club aqui de São Paulo. São Paulo tem bastante comedy club, viu? Eu tô reparando isso aí. E eu não conhecia o Lilith. Eu nunca tinha ido lá, nem assistir, nem fazer. E aí ontem eu fui lá, uma noite bem legal, véspera de feriado, tava lotado. E gostei, hein, mano? Gostei da minha performance, do show em todo, né? Todo mundo, a maioria das pessoas mandaram bem. Mas da minha performance lá eu gostei bastante. Eu voltei a usar o papelzinho, porque eu queria voltar a testar. Eu já tô com eu já tenho tipo 10 minutos de one-liner decorada, que é as que sempre funcionam, mas eu queria botar as que funcionam mais ou menos, pra eu tentar deixar elas funcionando sempre, entendeu? E aí não consegui, né? As que não funcionam mesmo, porque a piada é ruim. Mas algumas melhorou já um pouco. Hoje eu fiz de novo, melhorou um pouco. Então foi bom, gostei lá do Lilith. A casa é muito legal, fica lá na Zona Leste. E é isso, né? Então de ontem foi isso. Aí de ontem eu não gravei porque eu tava com o Bruno Santana, que é um comediante de Cajamar, que tá começando agora. Então ele veio comigo. E o André Otávio foi também pra assistir. Ele acabou não querendo fazer, então ele foi só pra assistir. Inclusive já postei um Reels de ontem. E eu queria falar que eu acho que não sei, eu não vou desistir de postar Reels, porque mal não faz, entendeu? Então eu vou postando, né? De vez em quando eu vou lá e posto um. Agora gravou também, ó. Agora eu tô acabando de sair do Bexiga, né? Outro comedy club aqui em São Paulo. Esse é bem no centrão de São Paulo. E aí gravou também. Então provavelmente eu tire alguma coisa de hoje, posto também lá pro meio da semana. Vou postando aí, mas meu Instagram não tá entregando mais nada. Nossa senhora, desistiu. O de hoje foi o recorde. Eu postei à tarde, umas 5 horas da tarde no feriado. E aí, a última vez que eu olhei tava com 300 visualizações. Mano, 300 visualizações é muita sacanagem. Então eu já desisti. Tudo bem, não, mas a piada é ruim. Também tem essa, né? Mas, porra, agora o algoritmo sabe se a piada é boa ou não.
Entendeu? E a piada não é tão ruim assim, viu? Qual que foi que eu postei mesmo? Ah, do Rubinho Barrichello. Pensando bem também não, vai, a piada não é boa, não é uma piada ótima, mas é uma piada. Que eu falo que quando eu vou pra TV, eu quero ir pra TV e eu já escrevi um quadro que vai ter no meu programa, que vai ser uma competição de sósia do Rubinho Barrichello e vai ganhar quem chegar em segundo. Então, porra, tem uma piada aí, vai. Porque o Rubinho Barrichello é o Rubinho Barrichello, né? Tem a fama aí de ser perdedor, embora seja um dos pilotos mais foda da história da Fórmula 1. Mas a gente só lembra dos campeões, né? Então o cara dirigiu, acho que se ele não for o piloto que dirigiu mais tempo, ele tá entre os 10 com certeza, que se manteve na elite da Fórmula 1 por mais tempo. E mesmo assim, a gente, né, brasileiro, tem essa mania, né, de jogar pra baixo e só lembrar de quem venceu. Então a gente tem essa falha aí, né? Não sei se é uma falha assim, né? Mas todo mundo sabe dessa fama do Rubinho Barrichello. E aí eu falei, vai ser uma competição de sósia e vai ganhar quem chegar em segundo. Porque se você chegou em segundo é que você parece mesmo com o Rubinho, entendeu? Então essa é a ideia da piada. Não é uma piada boa, mas a reação tá mais ou menos? Tá, mas mesmo assim postei, foda-se. E aí o Instagram falou, foda-se, então foda-se. Aí não entregou também. Mas é isso, né? Vamos tentar postando aí. Então o show de ontem foi isso. Eu fiz 10 minutos de one-liner. Terminei certinho com 10. Aí hoje, sexta-feira, é feriado, né? E aí hoje eu fiz 2 shows. E 2 shows, cada um com texto completamente diferente. Eu não fiz nenhuma piada. No segundo show eu não fiz nenhuma piada do primeiro. De propósito mesmo. Eu falei, já que eu vou fazer 2 shows, eu preciso voltar a fazer tipo o storytelling, sabe? Pra não perder pra ficar ruim em várias vertentes, né, do stand-up. Então lá em Cajamar, o primeiro show foi em Cajamar. Inclusive esse show aí foi engraçado, que apareceu pra mim o patrocinado do Renan Park. Eu só conhecia o Renan Park e o André Leão também eu conhecia. Fiz show com eles há muito tempo. E fazia tempo que eu não via nenhum dos dois. E aí apareceu lá um flyer, um show perto da minha casa. Aí acho que alguém lá de Cajamar entrou em contato com eles, aí eles produziram lá. E aí eu mandei mensagem, aí ele falou, não, cola lá, pô. Aí eu peguei e fui. Aí ontem eu fiz no Lilith, vi o Renan Park ontem. Isso aí é a famosa falha da Matrix, né? Tem a gente tá numa simulação, né? A gente vive numa simulação. Inclusive eu sei qual é a chave de sair da simulação, que é comer cogumelo. O cogumelo é como se fosse a pílula azul lá do Nil, tá ligado? Comer cogumelo. Já comi, já vi a realidade, mas isso é um tema pra depois. Vamos voltar ao show. Então o que acontece nessa simulação que tem uma falha? Tipo assim, tá simulando e aí, mano, o bagulho é muito avançado, então tem muitas variáveis, certo? Tem muitas variáveis e vai mudando e tal, pra ficar mais parecendo que é real. É uma tela, imagina a tela do GTA muito mais avançada do que o próprio GTA. É a nossa simulação. Então, é praticamente variáveis infinitas. Mas aí tem alguns personagens e algumas coisas mesmo, não é só personagem, mas alguns detalhes que você fica muito tempo sem ver, e aí quando você vê, você começa a ver sempre. Já reparou isso? Então acontece com pessoas. Você tá conversando e você fala assim, caralho, nunca mais ouviu o fulano de tal. Aí passa um tempinho, aí você encontra o fulano de tal no metrô e você fala, caralho, eu pensei esses dias. E aí, se você for crente, você fala, nossa, foi Deus que me colocou aqui. E se você for nóia, você fala, falha na simulação. Mas na verdade é isso, né? A verdade é que dá falha na simulação. E aí quando você lembra, meio que a simulação pega e coloca nessa pessoa pra ficar mais real, né? Aí aparece. E aí o Renan é isso. Fazia tempo que eu não via ele, não aparece mais vídeo dele pra mim. Aí ontem eu fui lá no Lilith, acho que o Lilith é dele, ou ele é sócio, é gerente. Aí eu troquei ideia com ele, aí eu fui bem, aí hoje eu já tinha também combinado, né? Não foi nem porque eu fui bem, não. Mas aí hoje eu fui lá em Cajamar com ele. E então fiz lá o show, foi bem legal. Eu quis fazer também um texto diferente, porque como era em Cajamar, eu queria fazer as piadas sobre Cajamar. E aí
fazer elas soltas assim não ia ser legal. Eu resolvi também, eu gosto de fazer de vez em quando para não perder a mão, lembrar meus textos e tal. Eu gosto de pegar os textos antigos que eu não faço mais e fazer de novo. E aí um detalhe que eu queria até falar, que eu percebi isso hoje. Hoje é dia 21, então segunda-feira é dia 24, não é isso? 21, 22, 24. E aí é na segunda-feira que eu faço 5 anos de comédia. Talvez eu tenha falado um tempo atrás aí que eu tinha completado, mas é que na verdade a Renata tinha postado o flyer uma semana antes do show, mas eu vi a data do flyer mesmo, foi dia 24 de abril de 2018, meu primeiro show. E eu percebi que tem uma piada que eu fiz hoje, inclusive eu sempre faço, agora uma entonação completamente diferente, o timing completamente diferente, mas eu faço até hoje uma piada que eu fiz no meu primeiro show. E aí sempre que eu faço piada de online, é uma das online que eu fiz, o primeiro show eu fiz, era 6 minutos, 5 minutos, eu fiz 4 de piada que eu consegui linkar, e aí teve umas piadas soltas que eu tinha pensado e falei, puta, essas eu não consegui linkar, eu vou fazer assim mesmo. E aí lá na hora eu falei assim, agora eu queria fazer pra você umas piadas soltas aqui. E aí eu fiz uma série de piadas soltas e essa tava lá no meio dessas. Eu percebi isso agora. Eu já faço desde o primeiro show, que é a piada que eu falo que meu amigo chegou pra mim e falou assim, minhas 2 avós são espíritas. E aí eu falo, que coincidência, meus 2 avós são espíritos. A piada é essa, eu faço desde o primeiro show. Eu parei muito tempo de fazer, depois eu voltei, mas enfim, percebi isso agora. Então eu fiz lá em Cajamar, foi bem bom, hein? De Cajamar acho que foi tão bom quanto aqui. No Bexiga também foi bem bom, gostei. Já ouvi o áudio dos 2 e ambos foram muito bons. Então o anterior a esses 3, tinha sido lá em Mogi, foi bem meia boca, viu? Mas o de ontem e o de hoje já foi bem melhor. E aí amanhã tem um show de novo. Então num período de 48 horas eu vou ter 4 shows. Cajamar is the new New York, né? Já diria Mano Brown. Mas enfim, o que eu queria falar, agora sim vou entrar de volta no assunto da simulação aí, que eu tô pensando em escrever sobre isso. Eu tava pensando hoje, refletindo, né, sobre a vida, e aí eu percebi que eu não posso usar droga. Eu já falei isso, não sei se eu já falei aqui, mas eu acho que eu sou dependente químico. Então eu acho que se eu usar qualquer droga, se eu usar cocaína, eu acho que eu viro nóia de cocaína no dia seguinte. Eu acho que eu tenho problema, porque eu não sei se é bem assim que funciona, mas eu já vi na novela das 8 que o dependente químico, ele é dependente químico usando droga ou não. E aí tem gente que não é. Então tem gente que realmente o cara cheira, e aí ele fala, não quero mais cheirar, e aí ele para de cheirar. Entendeu? E tem gente que cheira uma vez e já vira, porque o cara já é dependente, entendeu? O cérebro dele já tem alguma coisa que é propícia pra ele virar um nóia. E aí por isso que tem uns caras que para do nada, e realmente o cara para do nada e já era. E tem gente que não consegue. Então eu acho que eu sou dependente químico, mas mais que isso, eu percebi que eu não posso usar droga, porque eu já tive alucinações com 3 drogas diferentes, que normalmente as pessoas não têm alucinação com essas drogas. E aí eu vou contar pra vocês as 3 histórias, vou contar inclusive na ordem cronológica inversa. Então da mais recente para mais antiga. A mais recente já comentei aqui, a segunda vez que eu comi cogumelos, eu tive uma epifania. E não é que eu tinha uma alucinação e eu achei que eu era Deus. Não, eu simplesmente descobri que eu era Deus. Eu comi um cogumelo e descobri que eu era Deus. Entendi o universo inteiro, entendeu? Entendi que todos somos um só durante uma viagem de cogumelo. E aí eu inclusive era ateu e deixei de ser ateu. Acho que eu já vi o cara virar crente e largar as drogas. Agora o cara usar droga e largar o ateísmo é a primeira vez. Eu sou o primeiro caso que eu era ateu, aí eu usei cogumelo e falei, entendi. E aí deixei de ser ateu. Agora eu acredito em Deus. Não no Deus barbudo, né? Mas no Deus que eu descobri que eu sou Deus. Mas você também é Deus. Você que tá ouvindo, você também é Deus. Todos nós somos deuses.
segundo a minha viagem de cogumelo, e na hora fazia muito sentido, e fez sentido num nível tão profundo que ainda faz sentido. Mesmo depois que passou o efeito, eu entendi, e ainda eu não consigo explicar. Você tem que comer cogumelo também e ter essa viagem para você descobrir. Mas eu não consigo explicar, mas eu sei que eu sou a árvore. Porque se você olhar, parar pra pensar, o universo é muito grande. Então nós somos tudo, mano, muito pequenininho, se você olhar, entendeu? Então nós somos tudo. É bem difícil, eu não sei explicar não. Tem que ser uma pessoa bem mais inteligente para explicar isso. Mas essa foi uma das alucinações que eu tive com cogumelo. Aí, anterior a essa, foi com maconha. Maconha eu acho que não dá alucinação. Talvez dê, eu não tenho certeza. Mas eu tive uma muito foda, que parecia Premonição, tá ligado? O filme Premonição. Eu tive isso. E aí eu vou contar pra vocês. Eu tava numa festa, eu tinha 18 anos, 19 no máximo, assim. E eu tava numa fase, eu comecei a sair pra balada muito cedo, porque eu tinha dinheiro muito cedo, porque eu comecei a trabalhar muito cedo, então eu tinha meu dinheiro muito cedo, e eu tinha amigos mais velhos desde muito cedo. E meu irmão também era mais velho que eu, e eu comecei a ir pra balada com meu irmão e com os amigos dele desde cedinho. E aí, e beber também, né? Então com 16 anos, na minha época não pedia RG na balada. Então com 16 anos eu já ia pra balada e bebia e tal. Então eu tava numa despirocagem muito grande, né? E aí, certo carnaval, eu era solteiro ainda, né? Acho que 18, 19 anos. O que aconteceu, cara? Foi bem foda mesmo isso daí. Depois que eu me liguei, a gente foi num casamento. Também uma pessoa que casa no sábado de carnaval, essa pessoa, ela é muito abençoada por Deus. E uma que eu nem fui convidado, viu? Eu acho que era Roberta o nome dela. Se estiver ouvindo aí, Roberta, desculpa. Acho que foi o Alan que convidou. Convidou não, o Alan comentou que ia ter. E aí foi todo mundo. Foi eu, o Alan, o Vando e o Gil, eu acho, nesse casamento. E aí nós fizemos amizade com o cara do buffet e começamos a desviar a cerveja. Imagina, no sábado de carnaval, você no open bar, né, num casamento open bar, e ainda podendo levar pra casa. E aí, mano, eu tinha uma caixa de isopor no meu carro. Nós lotou o porta-mala do Escort de cerveja. Pegamos muita cerveja. E aí bebemos o dia inteiro. Saímos do casamento. Fomos pra balada. Fomos pro carnaval. Aí, mano, já chapado. Aí saímos do carnaval. Eu lembrei disso depois. Aí saímos do carnaval muito louco. Naquela época não tinha lei seca, então nós dirigíamos mesmo muito louco e tal. E aí paramos num posto lá depois que o bagulho acabou, mano. Era umas 4 horas da manhã. E aí começamos a tomar o resto da cerveja ali. E aí um amigo meu, ele tava com a moto dele. Aí eu peguei a moto dele e comecei a andar com a moto dele pra cima e pra baixo. E eu não tenho carro de moto, mas eu sei andar de moto também, porque o meu irmão teve moto em 2001, eu tinha 13 anos. Eu aprendi a andar de moto com 13 anos. E aí fazia tempo que eu não andava e eu comecei a andar com moto desse cara, mó rolê e tal, não sei o que. E meu carro tocando Liri Richa Timbaleira, do Babado Novo. Eu sempre tive um gosto eclético. Então no meu carro tocava de Roberto Carlos a Babado Novo. E aí lá no meu tinha sonzão, que eu era vida louca, né, que chama. Então o sonzão estourando e nós tomando cerveja do casamento e tal. E eu andando na moto desse cara. Passou, isso foi no sábado. Aí domingo, eu acho que eu provavelmente não saí, porque eu nunca emendei a segunda-feira do carnaval. Eu tinha uma bronca disso. Aí na segunda-feira, aí eu saí. Aí de novo, despirocagem e tal, e não sei o que. Eu acho que eu saí, mas não virei à noite, né, no domingo. Aí na segunda foi despirocagem de novo. Aí saí, pai, não sei o que. E aí, nessa segunda, eu trombei uma amiga minha da escola, que era namorada de um amigo meu, mas já tinha terminado com ele há muito tempo. E aí tava namorando outro cara, que era o cara da moto. Só que ela já tinha terminado também com ele. Ela tava no carnaval curtindo. E aí a gente acabou, né, aquelas coisas, né, de carnaval. Você sabe o que acontece, né, no carnaval. E aí começamos a ficar nesse carnaval aí, né. E aí o maluco da moto ficou putaço, porque imagina, eu tava com ele bebendo no dia seguinte eu peguei a mina dele. Só que não era a mina dele, era a ex-mina. Aí beleza, passou um tempo, fui lá, ele ficou puto comigo, falou que ia me matar e não sei o que, ficou brabão. Aí eu nunca mais vi ele
E aí eu saindo com essa mina, né? Não cheguei a namorar, mas saindo direto com essa mina aí e tal, não sei o que. Nessa época ainda eu tive uma puta sorte, que o meu tio, que morava do lado da minha casa, eu tinha um tio alcoólatra, que morava do lado da minha casa. E aí ele teve um problema de saúde e ficou internado. Olha que minha sorte, meu tio foi internado. Mas qual que foi a grande sorte? Eu fiquei com a chave. E aí, meu amigo, era... Ali, Nossa Senhora, o que eu cometi de sapequice ali naquela casa não tá escrito. E aí, tava nessa época bem boa. E aí eu praticamente morava na casa do meu tio. Morava sozinho na casa do meu tio. E aí, mano, direto lá, né? E aí eu comecei e tal, não sei o que. Aí, vai vendo, teve um dia, agora sim eu cheguei na alucinação, na premonição da maconha. E eu nunca fui mesmo de fumar maconha, nem de usar droga, tal. Cocaína nunca cheirei na minha vida, nem quero cheirar. Crack também, nunca. Mas a maconha, nesse dia eu fui numa festa, e aí eu fiquei loucão, e essa menina não tava, né? Ela sei lá, o que ela ia fazer, não sei o que, e eu peguei e fui pra festa sozinho, e aí esse cara tava lá, e aí eu fumei um, e ele também fumou um, e aí depois que, tipo, desfez a roda, eu peguei e falei, vamos trocar ideia aqui, mano. Aí eu chamei ele pra trocar ideia e falei, mano, então, eu sei que você tá puto e tal, não sei o que, foi mal, eu devia ter falado pra você, não sei o que, bababá, mas, mano, aconteceu e tal, mano, dá nada, você já tinha terminado, você não... Aí ele pegou e falou assim, não, tá de boa, não sei o que, eu fiquei bravo mesmo, mas já passou. Aí ele falou assim, mas me diz uma coisa, você ficou com ela uma vez, ou você ainda tá ficando? Aí eu falei, então, meio que eu ainda tô ficando. Aí ele falou, ixi, mano, então, nós se fudeu, porque eu também tô. Eu falei, não é possível. Aí ele falou, pois é. E é ruim, né, mano? Imagina, você descobre que você tá namorando a namorada do seu amigo. Simultâneo, os dois descobrem que estão namorando a mesma mina. Aí eu falei, então no dia tal, que ela ia no dentista, aí ele falou assim, pois é, a obturação foi minha piroca. Não falou isso, mas você entendeu, né? Aí ele falou, em tal dia, eu falei, puta, foi mesmo. Aí ele, cara, aí não tinha Instagram, não tinha stories nessa época. Entendeu? Então a gente vivia no offline, o celular não tinha nem câmera. Falando de 2006, 2005. Então tinha Orkut, mas ninguém tirava foto. Era só com máquina digital. Então dava pra fazer isso. E aí nós descobriu, olha que fita. Aí ele pegou e falou assim, mano, então nós tá sendo enganados dois. Vamos tirar essa fita limpa agora. Aí eu falei, vamos. E aí nisso que ele falou, vamos tirar agora, ele falou assim, vamos lá agora na casa dela e vamos confrontar ela os dois pra ver o que ela vai falar. Aí nessa hora que bateu a alucinação. E aí nessa hora eu vi a cena certinha. A gente entrava no meu carro, eu saía, andava um pouquinho, parava num cruzamento, ele tirava uma arma e me dava um tiro dentro do meu carro. E eu vi nitidamente, igual premonição mesmo. E aí eu voltei a si, e aí eu vi ele tava esperando a resposta ainda, porque na minha cabeça foi 2 segundos, mas talvez eu tenha ficado 5 minutos, porque demorou ainda pra entrar no carro e tal. Eu não pulei etapa nenhuma, mano, foi tudo certinho. Então provavelmente eu fiquei uns 2 minutos pelo menos, olhando pra ele com cara de tela azul assim, ó, e ele esperando a resposta. Aí eu voltei e falei, vamos, mas o Queca vai junto com nós. E o Queca não tinha arma, o Queca mais bundão que eu. Inclusive, todos os meus amigos, todos eles eram bundão, a gente tinha essa característica. A gente quase não brigava, porque a gente praticamente não brigou. Pouquíssimas vezes, porque era muito bundão, a gente realmente era a turma do deixa disso. E aí o Queca era muito bundão, não tinha arma, não tinha colete, mas eu pensei, se eu for morrer, que o Queca morra comigo também, porque eu não vou morrer sozinho. E aí o Queca foi, aí eu falei, o Queca, vamos ali. Aí o Queca falou, mano, tô aqui na festa aqui. Eu falei, vamos lá, caralho, pô. Aí ele, não sei o que, eu falei, mas você tá de carona comigo, se você ficar aí, você vai voltar a pé. Ele falou, tá bom, você tem bons argumentos. Aí o Queca foi, e aí fomos, loucão. Aí fui lá, aí ela morava perto de uma esquina. Aí eu parei assim na esquininha, parei o carro, né, na esquininha, fiquei ali encostado no carro, chapadíssimo de maconha, de droga, e de maconha e de álcool, que é droga também, então não errei, né? Enfim, eu chapado ali. E aí o Riverton foi lá, e aí parecia a cena de novela não, do Gugu, tá ligado? Quando fala assim, não sei o que, tá 30 anos sem ver sua mãe, adivinha quem tá ali? E aí sai a mãe, ela... Se bem que no Gugu não devia ser surpresa, né? Porque se a pessoa tá falando há 40 minutos que não vê a mãe, quem tá ali? Quem será que é, né? Mas nesse caso não. Ele pegou e falou assim, não sei o que, bababá, você tá saindo comigo e com o Diogo?
E ela falou, não, tá louco? Então você tirou isso. Aí ele falou assim, porque eu ouvi falar aí. Ela falou, não, imagina, é só nós, porra, é nós, caralho. Oxe, nós é nós. Que ela era de Morato, ela falava assim, não falava assim, mas enfim. Aí ele pegou e falou, não mesmo. Aí ele pegou e falou assim, então, vem pra cá, abre a porta das esperanças. E aí saiu eu assim, ó, da esquina. E aí meio ficou nós dois assim, cara, que sapequinha, hein? E aí ela pegou e falou, meu Deus. E aí, mano, nunca, nem sabia que uma pessoa podia ficar tão vermelha quanto essa mina ficou quando ela me viu. E aí eu vi recentemente a menina que se pinta de vermelho. Já viu que ela se pinta de batom e a criancinha? E ela vai lavar e não sai com a água. E a mãe dela fala assim, por que você fez isso? Ela fala, eu perdi a memória. Que não tem argumento, você, né? A menina achou alguma coisa ali, né? E essa menina também, ela só não falou perder a memória. Ela pegou e entrou pra dentro. E aí, mano, pegou, aí eu peguei e levei o mano na casa dele. Levei ele de volta pra festa, porque a moto dele tava na festa. Aí eu levei ele de volta pra festa. Aí peguei e fui pra casa e o Queca foi comigo pra casa, né? E aí e não morremos, então não teve nada disso. Eu voltei, só foi isso mesmo. A alucinação falhou. Então provavelmente eu não sou Deus também, né? Eu devia ter pensado nisso. Mas enfim, peguei, fui, beleza, voltei. Aí o Queca foi dormir em casa nesse dia. Não na casa do meu tio, na minha casa mesmo. E aí no meu quarto tinha uma cama de casal, uma cama de solteiro e um colchão de casal no chão. Então quando alguém ia dormir em casa, eu deixava a pessoa dormir a menos que fosse uma companheira, né? Mas quando era tipo amigo, eu deixava ele na cama e eu dormia no colchão porque o colchão era maior. Então eu não dormia na minha cama, né? Até quando não ia ninguém lá, eu preferia dormir no colchão. Aí passou um tempinho, já era de manhã já. Mano, isso já era umas 6 horas da manhã quando aconteceu essa presepada toda aí. Aí minha mãe acorda bem cedo, né? Então passou, mano, sei lá, umas 6:30, não sei. Tava lá dormindo já, meio que quase pra lá e pra cá, a cama girando, vocês sabem como funciona. Aí abriu a porta do quarto e era essa mina. Ela foi na minha casa pedir desculpa. E ela fez um discurso de 5 minutos. E eu de novo falei, caralho, tô de novo. Porque dessa vez eu não tava em primeira pessoa, eu tava vendo ela falando comigo na cama. E eu com a coberta, com a cabeça coberta pelo cobertor, sabe? E ela falando. E aí, na verdade, nessa hora não era mais alucinação, porque eu tava vendo ela falando com o Queca. E o Queca, não sei se ele tava dormindo ou se ele achou legal e esperou ela terminar de falar. Porque ela falou. E aí ele pegou e tirou a coberta e falou assim, eu sou o Queca, o Diogo tá ali, ó. Aí ela, ih, caralho. Aí pegou e voltou e falou assim, você ouviu o que eu falei? Aí eu falei, não. Aí ela pegou e ela não falou isso, ela só começou a falar de novo. Aí ela falou. E aí no final eu tava muito louco também, querendo dormir. Eu só falei assim, terminou? Ela, terminei. Falei, então pode ir embora que eu vou dormir. E eu virei pro lado e dormi mesmo. E aí ela ficou com o Queca. Puta, ia ser maravilhosa a história, mas não. Aí ela desceu e ficou falando com minha mãe ainda. Eu falei, mano, essa minha é meio doidinha. Falei, você não sabe da missa metade, mãe. E aí eu contei pra minha mãe e ela falou, menina, conta mais. Porque minha mãe é igual eu, bem fofoqueira, né? Aí beleza, passou, isso foi a segunda. E a segunda mais antiga, né? Com maconha. E antes disso, provavelmente quando eu tinha 18 anos mesmo, eu tava num festival de carro rebaixado. E aí eu baforei um Lança. E aí eu baforei mais do que devia. Que inclusive é qualquer coisa. Inclusive eu queria até fazer um parênteses aqui. Que eu tô morando agora no bairro de Boy. E eu achei super estranho que eu tava andando e aí tinha um grupo de 4 adolescentes, cada um com uma latinha de coca na mão. E aí, sabe o que eles fizeram? Eles tomaram. E era coca mesmo. Falei, não é possível. 4 adolescentes juntos com a latinha de refrigerante e eles não baforaram? Falei, esse mundo tá perdido. Mas enfim, voltando à minha história. Eu tava baforando o Lance uma vez num evento de carro rebaixado. Eu era desses aí, né? Eu tinha o meu Escort nesse evento, ele tava sem mola. E aí eu tava lá curtindo, né? E aí comecei a baforar, porque tinha um amigo nosso que ele trabalhava numa empresa que mexia com química. Então ele produzia o lança-perfume. Então, mano, você imagina. Aí também imagina, né? A qualidade do cara do Senai fazendo o lança-perfume. Não que algum seja bom, mas imagina do cara do Senai fazendo. Aí eu dei umas baforadas. E aí teve uma hora que também eu entrei no meu carro, saí do evento, que tava lotado, mas eu consegui sair.
peguei a rodovia, e aí eu parei num posto, e a polícia me parou no posto, e aí eu lá tomando enquadro, voltei assim, e eu tava com a latinha na mão ainda no lugar. Aí eu falei, mano, aí eu cheguei a comentar, falei, mano, você não sabe o que aconteceu agora. Eu dei mó rolezão sem sair daqui. E aí o Keka falou, passa a latinha aqui, ô retardado. E aí, não, acho que eu joguei a latinha no chão até. Falei, mano, eu não uso mais esse negócio não. Porque realmente nesse dia eu tomei um susto. Foi a primeira vez, né? Depois eu acostumei. Mas enfim, é isso, né? Sobre os shows. É isso, eu falei dos 3? Acho que sim, né? Do Bexiga foi bem legal também, se eu não falei. Mas acho que eu falei sim. Do Bexiga eu fiz online. Então é isso. Até a próxima e tchau.